Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do módulo 0. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre como instalar o Moodle. Mas antes de colocarmos a mão na massa para fazer a instalação do Moodle, precisamos entender alguns conceitos relacionados a domínios e hospedagens. Depois, iremos aprender a instalar o Moodle de duas formas, através de um painel de controle, o cPanel, e localmente no seu computador, tá ok? Então, vamos falar primeiro sobre domínio. Um dos primeiros passos para criar o seu Moodle e disponibilizar ele de forma online é você registrar um domínio. Então, você vai precisar de um domínio próprio, que pode ser .com, .com.br, .net, .org. Ele pode ter algumas dessas extensões. Então, vai ser o seu nome.com.com.br ou o seu nome.com, .net, .org. Depende da extensão que você escolher. Mas as mais utilizadas são .com e .com.br. Tá? Isso é o que as pessoas mais utilizam e consegue gravar muito mais fácil. Na hora de você escolher um nome para o seu domínio, que pode ser o seu nome, ou o nome do seu projeto, ou o nome da sua escola, é interessante que você tome alguns cuidados. Tá? Então, eu vou deixar algumas dicas para que você possa registrar um bom domínio. Tá? O nome do domínio ele deve facilitar o acesso. Então, o nome do domínio ele existe para facilitar o acesso das pessoas ao nosso projeto, ao nosso site, ao nosso Moodle. Portanto, nada de registrar um domínio que não facilite essa tarefa. Como, por exemplo, registrar o domínio com expressões complicadas ou com palavras em inglês. Isso dificulta a memorização do seu aluno, do seu cliente. Tá? Então, é interessante que você escolha um bom nome de domínio e que seja fácil da pessoa memorizar e acessar. Segundo, não utilize hífens no seu domínio, tá? Então, nada de colocar, por exemplo, o meu projeto é moodlenapratica.com.br. Se eu utilizasse hífen, seria difícil para você gravar, porque você tem que colocar Moodle hífen, né? Na hífen prática. Isso é difícil, até mesmo na hora de você passar o nome para algum cliente ou escrever isso aí através de e-mail, fica complicado da pessoa memorizar. Então, não utilize hífens. Coloca a frase ou a palavra direto, tá ok? Quanto menor for o seu domínio, melhor. Então, nada de registrar também domínios muito grandes, tá? Tente sempre registrar domínios pequenos, que aí vai ficar fácil também da pessoa memorizar, tá? Se você for utilizar o seu domínio, esse seu projeto, de uma forma profissional, procure registrar ele em dois formatos. .com.br e .com. Por quê? Se você registrar ele só através do .com.br, pode ser que uma outra empresa, ou uma outra profissional, ou uma outra pessoa, registre o mesmo nome da sua empresa com o .com. Tá? E aí depois você vai entender que isso é possível de fazer. Tá? Se você não registrar e não registrar os dois domínios com as duas extensões .com e .com.br, pode ser que uma outra pessoa registre. Então, o mais usual, quando você vai usar o domínio para uma forma profissional, com o nome da sua empresa, da sua escola, é interessante que você registre para que não tenha uma outra empresa aí usando o mesmo nome de domínio que o seu. Tá? Não registre domínios com nomes de marcas registradas. Tá? Tome cuidado com isso. Então, nada de utilizar marcas, nome de universidades, escolas conhecidas, porque isso pode gerar um processo para você futuramente, tá? Certifique-se que a empresa que você vai escolher para registrar, e eu vou mostrar algumas empresas que registram o domínio, certifique-se que ela irá fazer o registro do domínio no seu nome. Porque se ela fizer o nome dela, caso você queira mudar de empresa ou de servidor, isso vai te causar um transtorno, porque você vai precisar que ela transfira esse domínio para o seu nome. E aí é um processo um pouco burocrático e chato de se fazer, tá? Mas é possível também. Então, essas são as dicas que eu posso passar para você sobre domínios, tá? É interessante que você registre, que você tenha o seu domínio se você for trabalhar de uma forma profissional. Como eu falei, o Moodle ele é acessível através da internet ou de uma rede local.
e quando você vai trabalhar na internet, você precisa ter um endereço, tá? Para que as pessoas achem o seu projeto e possam acessá-lo aí de qualquer lugar do mundo, tá? Agora eu vou mostrar algumas empresas que oferecem esse serviço de registro de domínios. A primeira e mais conhecida é o registro.br. É a mais conhecida porque ela registra domínios aqui do Brasil, né? .com.br. Então, se você digitar no Google registro.br, você tem a opção de ir lá consultar para ver se o seu domínio está disponível, se o nome do domínio que você quer registrar está disponível ou não. E aí, estando disponível, você pode comprar esse domínio e você vai pagar aí R$30 por ano, tá? E no registro BR você só consegue registrar uma extensão, que é a .br. Caso você queira registrar duas extensões e deixar isso em um único lugar, é interessante que você utilize a Wallhost para os domínios, porque lá na Wallhost você consegue registrar o domínio .com e o .br também, tá? Então você já consegue fazer o registro das duas extensões. O .com ele é um pouco mais caro, tá? Então você entra lá na Wallhost e aí você vê qual que é o valor. Agora ao certo eu não sei, mas ele é um pouco mais caro do que o .com.br, tá bom? E uma outra empresa aí nova no mercado que está chegando com uma força total aí nos preços que ela está fazendo, então ela está dando muito desconto se você contrata mais de um serviço dela, é a GoDaddy. Então lá também você consegue registrar domínios .com e .br, tá? E uma outra forma que você pode fazer é registrar o seu domínio pela própria empresa de hospedagem. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com uma hospedagem local web ou local web, HostGator, Wallhost, você pode fazer o registro do seu domínio através da própria hospedagem. Na hora de você fazer a contratação da hospedagem, você já registra o seu domínio também, tá? Essa é uma forma de você fazer, tá? Se você tiver alguma dúvida referente a domínio, você pode deixar no comentário desse vídeo que eu respondo algo referente aí a essa dúvida que você tiver sobre domínios. Mas é interessante e é necessário que, se você for trabalhar de forma profissional e colocar o seu projeto online, você vai precisar de um domínio para que você possa conseguir disponibilizar o seu Moodle para que as pessoas acessem de qualquer lugar do mundo, tá ok? Agora, iremos falar sobre tipos de hospedagens. Temos alguns tipos de hospedagens no mercado e cada um deles tem um valor. É interessante que você saiba em qual momento está o seu projeto para que você possa escolher o tipo de hospedagem mais adequado para você agora, tá? Então, não precisa você começar com um plano mais caro se você está começando agora. Então, você pode começar de um plano mais básico e aí ir escalando o seu negócio conforme você for tendo lucro com ele, tá? Então, o primeiro tipo de hospedagem, que é o mais conhecido, é a hospedagem compartilhada. Ela é de longe a hospedagem mais utilizada no mercado. Neste plano, você tem diversos sites. Eles compartilham o mesmo servidor, então não vai ter só o seu Moodle lá. Vai ter o seu Moodle, o meu Moodle, o Moodle de outra pessoa, tudo dentro de um servidor. Por isso que ela se chama hospedagem compartilhada, tá? Por conta disso, esse tipo de hospedagem ela costuma ter um preço bem competitivo, né, e é indicado para a maioria dos sites institucionais, blogs, Moodles, né, para quem está começando inicialmente agora com o seu Moodle, é interessante começar com uma hospedagem compartilhada. E o plano utilizado, o plano que eu utilizo hoje para o meu Moodle e para os meus projetos é uma hospedagem compartilhada, tá? Depois nós temos o serviço virtual, que é o VPS. Tá? O VPS ele é um plano intermediário entre uma hospedagem compartilhada e uma dedicada, que logo mais iremos ver. Tá? Ele cria dentro do servidor de uma máquina, quando eu falo servidor, ele é uma máquina, ele cria dentro de uma máquina, de um servidor, uma máquina virtual, permitindo customizar praticamente todas as configurações, e o que lhe confere é uma boa relação custo-benefício. Então, a hospedagem do servidor virtual, um VPS, ela é um pouco mais cara, tá, do que a hospedagem compartilhada, mas ela te dá mais recursos e ferramentas para que você possa configurar isso dentro dessa hospedagem, coisa que a hospedagem compartilhada ela não deixa você fazer. Por quê? Porque existem outros sites ali também, então você não pode mexer em muita coisa, senão vai afetar os outros clientes deles que estão dentro daquela máquina. Já o servidor VPS, você é uma máquina onde tem outros clientes, mas você tem uma máquina virtual, como se fosse um disco virtual só seu, com o teu site ali. Então você tem um pouco mais de liberdade com essa hospedagem. É claro, ela suporta muito mais acesso de alunos,
Então, uma hospedagem compartilhada, você vai ter um limite de acesso. Então, se você tiver 500 alunos acessando simultaneamente um chat, por exemplo, seu site vai cair, porque ele não vai comportar isso, porque existem outros sites dentro dessa mesma máquina também tendo usuários e clientes deles acessando o site deles. Então, a hospedagem compartilhada ela tem um limite de acesso, tá? Então pode chegar aí até 500 usuários, alunos acessando. Dependendo dos recursos que você está utilizando do Moodle, esse número pode cair. Mas provavelmente chega de 200 a 300 você consegue ter e utilizar aí a hospedagem compartilhada. 200 a 300 eu falo não é alunos cadastrados na plataforma, é acessos simultâneos, pessoas acessando no mesmo horário, no mesmo tempo, tá ok? O servidor VPS ele te dá mais liberdade, ele consegue, com certeza ele tem mais recursos, ele suporta mais acessos. Então, por isso que eu falei, você começa com uma hospedagem compartilhada e conforme o seu projeto for crescendo, você vai migrando para hospedagens mais robustas, tá? E aí, a próxima hospedagem que a gente tem é a Cloud, tá? A hospedagem Cloud também se trata de uma máquina virtual. Porém, ao invés de estar contida em um único servidor, seus recursos eles estão espalhados em várias outras máquinas. Então, você não tem só uma máquina, você tem um espaço virtual e você utiliza recursos de vários outros espaços virtuais, de várias outras máquinas. Então, ela te dá muito mais recursos. Então, você consegue suportar muito mais acessos utilizando uma hospedagem do tipo cloud, tá? A grande vantagem dessa modalidade é a elasticidade de seus recursos, que é impossível de conseguir em hospedagens tradicionais, como a compartilhada. E os preços da hospedagem cloud, ele é um pouco maior que a hospedagem compartilhada, mas ele também é inferior aos servidores dedicados que a gente também vai abordar. Essas hospedagens elas estão classificadas numa escadinha, então do mais básico para o mais avançado. Quanto mais avançado, mais caro você vai pagar por esse recurso e com certeza muito mais acesso você vai ter, muito mais recursos financeiros você vai ter para investir nisso. Por exemplo, uma universidade não tem como ela trabalhar com uma hospedagem compartilhada. Pelo número de alunos que ela tem acessando, ela tem que trabalhar com um servidor dedicado. Dependendo do tamanho da escola de treinamento, se é uma pequena escola de treinamento, você, dependendo do número de alunos que você vai começar com um servidor virtual, um VPS ou um cloud, tá? Agora, projetos bem pequenos mesmo, dá para começar muito bem com uma hospedagem compartilhada. E a última hospedagem que a gente tem, que é aí a mais cara com certeza, e aí você precisa ter um recurso financeiro bem alto para investir, é o servidor dedicado. É considerado um serviço superior aos demais tipos de hospedagem, tá? Ele é o top de top. Então, e por isso ele é o mais caro, claro. Então, nesse tipo de hospedagem, você aluga um servidor inteiro sem ter que dividi-lo com ninguém. Por ser dedicado, é totalmente gerenciável e possui recursos e desempenho superiores aos outros. É indicado para sites com alto volume de tráfego. Então, se o seu Moodle vai ter um alto volume de tráfego, como uma universidade, por exemplo, tem um alto volume de tráfego, essa é a melhor hospedagem indicada, é um servidor dedicado, porque você vai ter uma máquina ali só sua para que você possa disponibilizar o seu conteúdo à distância para os seus alunos. Lembrando que quanto mais robusta é a hospedagem, mais cara ela é e também muito mais conhecimento técnico você vai precisar ter para fazer a instalação do seu Moodle, para gerenciar essa hospedagem, tá? Então, se você ficou alguma dúvida aqui nesses tipos de hospedagens, deixe um comentário. Se você ainda tiver em dúvida em qual hospedagem escolher, fale para mim mais ou menos um pouco do seu projeto. Deixe no comentário como que é o seu projeto, qual que é a estimativa de aluno que você está prevendo ter. E aí eu passo para você, eu te indico aí qual que é a melhor hospedagem e o melhor tipo de hospedagem para você começar agora, tá? E aí, depois que a gente fala dos tipos de hospedagens, eu vou apresentar para você algumas empresas que trabalham com esses tipos, tá? Então, primeiro você precisa entender quais são os tipos. Entendendo isso, você pode escolher uma empresa que ofereça esse tipo de hospedagem. Então, eu separei em duas partes. Primeiro, empresas de hospedagem no Brasil, tá? Então, nós temos aqui no Brasil HostGator, que ela oferece o tipo de hospedagem compartilhada, revenda, VPS dedicado e ela não tem cloud, tá? Então você não tem essa opção na HostGator.
Eu utilizo o HostGator e a conta que eu utilizo é a compartilhada. Então, até hoje eu não tive nenhum problema, tá? Mas também eu nunca tive um grande volume de acesso simultâneo, então passando de 500 alunos ou 1000 alunos. Eu não tenho esse número de acesso. Como é um projeto pequeno, ele não chega a tanto alunos acessando assim a plataforma simultaneamente. Depois nós temos a GoDaddy, que é aquela mesma empresa que oferece o registro do domínio. Ela também oferece hospedagem compartilhada, revenda, VPS e dedicado. Temos a Wallhost, que também é possível que você registre o seu domínio lá. Porém, a Wallhost é uma empresa que no quesito hospedagem para Moodle eu não recomendo, tá? Eu estou colocando ela aqui porque são empresas que a gente tem no Brasil que a gente pode procurar e se você for fazer uma pesquisa você vai achar. Mas para site tudo bem, agora para o Moodle, a Wallhost eu não recomendo. Ela é uma hospedagem compartilhada dela, é muito ruim, é muito lenta, tá? Nós temos a Hostdime. Hostdime eu utilizo na empresa que eu trabalho e é onde a gente tem uma revenda que oferece para os nossos clientes. É uma boa empresa de hospedagem, tá? Ela tem aqui no Brasil e também internacional. A gente está alocado no servidor aqui do Brasil. É uma boa hospedagem. Ela tem a hospedagem compartilhada, a revenda, a VPS dedicado e também não oferece cloud e nem hospedagem grátis, tá? Nós temos a LocalWeb, que é bem conhecida. LocalWeb também não tem problema, nunca tive problema nenhum. É uma boa hospedagem, a parte compartilhada dela é interessante de você utilizar. Ela tem a parte de revenda, de dedicado e aí ela já começa a avançar um pouquinho mais que ela tem o cloud, tá? Nós temos a KingHost. KingHost é uma hospedagem muito boa, tá? Ela tem um custo-benefício bem bacana também. Então já trabalhei com alguns clientes que utilizaram a KingHost para hospedar o seu Moodle e a velocidade dela é boa. Em comparação com a Wallhost, por exemplo, tá? A Wallhost ela é bem lenta e aí a KingHost ela já oferece uma melhor capacidade aí para rodar o seu Moodle, tá? Então, aqui no Brasil, hospedagens assim que eu conheço e eu já trabalhei e eu recomendo é HostGator, Hostdime, LocalWeb e KingHost, tá? E aí você pode escolher uma dessas. E aí nós temos as empresas de hospedagens internacionais, que aí a maioria dessas empresas aí elas são mais robustas e provavelmente aí você vai ter que pagar em dólares, você vai ter que ter um cartão internacional, mas às vezes compensa dependendo aí do seu projeto, né? HostGator você tem ela internacional ou não, então você pode entrar no hostgator.com ao invés do .com.br e contratar a hospedagem direto lá dos Estados Unidos, tá? Internacional. Uma hospedagem que eu não conhecia e eu fiquei conhecendo através de um cliente e que é muito boa é a MediaTemple. É uma hospedagem muito boa, porém ela não tem um painel de controle, por exemplo, igual o cPanel, e aí a instalação que você tem que fazer do Moodle, ela é um pouco diferente. Não é complicado de fazer, você envia os arquivos do Moodle através de um FTP, depois eu vou até mostrar como que você faz isso, mas ela não tem um cPanel aí que você consegue subir um arquivo e extrair. Então ela é uma hospedagem para um usuário um pouco mais do nível intermediário para avançado na hora de fazer uma instalação, tá? Ela não é tão simples igual a instalação que eu vou fazer no cPanel e eu vou mostrar para você. Ela é um pouco mais complicada, mas é uma ótima hospedagem, tá? Nós temos a Bluehost também, que é uma ótima, a Bluehost não a do Brasil, a Bluehost.com, tá? Porque a Bluehost ela tem no Brasil também, que é a br.bluehost. A Bluehost.com, ela é muito boa, já utilizamos ela em vários projetos lá na empresa com Moodle e ela é uma hospedagem que é difícil de cair, tá? Ela sempre é muito raro acontecer do site ou o Moodle cair através dessa hospedagem. Então é uma hospedagem que eu indico também. A DreamHost e a HostMonster. Dessas internacionais, a que eu mais indico é Bluehost e MediaTemple, tá? HostGator internacional também é interessante, mas assim, em primeiro eu colocaria Bluehost, porque ela tem um cPanel, e o MediaTemple, que é uma boa hospedagem que eu não conhecia, mas ela é muito boa e vale a pena vocês conhecerem. E aí, fora essas hospedagens que oferecem esses tipos, né, compartilhada, revenda, VPS dedicado, algumas oferecem cloud, por exemplo, como a DreamHost e a MediaTemple, mas existe ainda a questão do servidor totalmente dedicado e cloud, né, que é
no caso que você não pode descartar, que é o caso da Amazon Web Service, tá? Que é uma ótima hospedagem. O caso da Amazon, ele é bem interessante, porque você cria um servidor lá, só que aí ele é um nível mais avançado, tá? Precisa de um usuário mais avançado, porque é necessário que você acesse a máquina e faça a instalação toda, tanto do Moodle como dos recursos que você vai utilizar, do sistema operacional, do PHP, do MySQL. É interessante que você faça isso. E aí você precisa ter um conhecimento técnico para isso. Mas é uma ótima hospedagem, que é a Amazon Web Service, e uma outra é a Digital Ocean, que são hospedagens tops também do mercado, só que aí é mais para um usuário avançado, tá? Porque na hora de fazer a instalação, ela não tem um painel de controle fácil de você gerenciar a hospedagem. O gerenciamento dela é através do acesso aí de uma máquina virtual lá, e você tem que fazer toda a programação através de comandos e tudo mais. Então é um pouco mais complexa, mas é uma ótima hospedagem, e ela é uma hospedagem que você consegue escalar facilmente. Então você paga de acordo com o recurso que você está utilizando. Então, se o seu site tem 500 acessos, vai pagar por 500 acessos. A partir do momento que ele aumenta o número de acesso, automaticamente, sem você precisar pedir, você já vai começar a pagar por esse número maior de acesso, e não vai precisar fazer mais, não vai precisar migrar de servidor, nada disso. Ele automaticamente vai escalando de uma forma sozinha e automática, tá? Então é bem interessante, mas aí é para projetos bem grandes, tá ok? E aí eu te apresentei algumas empresas de hospedagens e tipo de hospedagens, e agora você vai me perguntar como que eu faço para escolher a melhor hospedagem. Então eu vou deixar algumas dicas para você escolher a melhor hospedagem para o seu projeto Moodle, tá? A primeira é o espaço em disco. O espaço em disco é a quantidade de espaço disponibilizada no servidor da hospedagem para armazenar o conteúdo, tá, do seu Moodle. Então isso inclui as páginas do Moodle, os arquivos que os alunos estão inserindo, os arquivos que você está inserindo. Tá? Se você vai trabalhar com vídeo dentro do seu servidor, então você tem que ter bastante espaço, porque vídeo é pesado, e é uma coisa assim que eu não indico, é você subir o seu vídeo, por exemplo, o seu arquivo MP4 direto na sua plataforma, ainda mais se você estiver usando uma hospedagem compartilhada. Geralmente o que eu indico para os meus clientes é o vídeo você hospeda num outro lugar, por exemplo, Vimeo, uma conta Pro do Vimeo, ou você utiliza os seus vídeos dentro do YouTube como não listado, tá? E aí você pode pegar, embedar esse vídeo tanto do Vimeo ou do YouTube dentro do seu curso, tá ok? Quando você coloca um vídeo no YouTube como não listado, se as pessoas fizerem uma pesquisa no Google, elas não vão achar o seu vídeo, nem através do YouTube. Elas só vão conseguir ter acesso ao seu vídeo dentro da sua plataforma Moodle, tá ok? Então aí o aluno vai precisar ter um usuário e uma senha para poder assistir o vídeo. Depois você tem a questão do tráfego, também chamado de transferência, que é transferência de dados, tá? O tráfego ele é o volume da informação trocadas entre os computadores que acessam o site, o seu Moodle, e o servidor onde ele está hospedado. Quando os seus alunos visitam o seu Moodle, eles vão fazer downloads de arquivos ou até mesmo do vídeo na hora que ele está assistindo. Uma outra questão é a disponibilidade. A disponibilidade é um item fundamental. Por isso, verifique se a hospedagem oferece um uptime, tempo de disponibilidade do servidor no ar, superior a 99%. Caso a empresa ofereça essa garantia de uptime de 99%, verifique se ela realmente cumpre com essa garantia. E aí o que você pode fazer? Antes de você registrar, você entra lá no Reclame Aqui e procure o nome da empresa de hospedagem para saber quais são os tipos de reclamações que as pessoas estão fazendo sobre ela, tá? Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é o suporte ao cliente. É fundamental poder contar com a empresa de hospedagem sempre que precisar. Por isso, verifique se ela oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se os canais de atendimento atendem às suas necessidades. As melhores empresas oferecem suporte por telefone, chat e e-mail. Caso não domine o inglês, procure empresas que ofereçam suporte em português. Então, se você não domina o inglês e você vai registrar e você vai hospedar o seu Moodle numa empresa internacional, aí se você precisar do suporte vai ficar um pouco complicado, um pouco mais demorado para você poder ficar traduzindo o que o atendente está falando no translator lá.
Então é interessante que se você não domina inglês, contrate uma hospedagem em português, que aí o suporte vai ser em português, tá ok? E o último item que é bem interessante, você precisa verificar, é a questão da estimativa de acesso que você vai ter simultâneo. Tá? Qual que é a previsão de acesso simultâneo dos seus alunos? Você vai ter 500 alunos acessando a sua plataforma simultaneamente? Ou você vai ter picos de acesso durante o dia, a tarde e a noite? Você precisa pensar sobre isso e ter uma estimativa para que você possa escolher a melhor empresa de hospedagem para o seu momento agora. Lembrando que quando você escolhe uma hospedagem, essa escolha não é definitiva. Dentro da própria empresa de hospedagem, você já verifica se ela possui outros planos, outros tipos de hospedagem, e aí conforme você for crescendo em números de acesso e de alunos e tendo mais recurso financeiro, você vai migrando de um plano para outro de uma forma muito simples e natural, porque a própria empresa vai fazer essa migração para você, tá ok? Então, esse aqui é um conteúdo um pouco mais técnico, tá? E que muitas pessoas têm dúvida na hora de fazer o registro, justamente por conta disso. Você entra no site de hospedagem e você vê vários tipos, só que você não entende qual que é cada tipo e para que cada tipo serve. Então, como eu falei, você tem um tipo mais barato, mais básico, que é compartilhado, e o mais caro e o mais top aí, que é a dedicada. Cada um desses níveis, o intermediário entre eles, vai depender em que momento do seu negócio está. Eu hoje, por exemplo, utilizo uma hospedagem compartilhada sem problemas algum. Se o negócio crescer muito, aí eu vou migrar para um VPS, para um cloud, e só quando eu tiver muito aluno mesmo é que eu vou para um dedicado. Então você vai crescendo de forma gradual, tá ok? Bom, dúvidas e sugestões, deixe seu comentário no campo abaixo ou utilize o fórum geral do módulo, tá ok? Se você tiver alguma dúvida na hora de escolher a sua hospedagem, deixe a sua dúvida aí no comentário, que eu vou responder a sua dúvida e tentar te ajudar a fazer a melhor escolha possível, tá ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.